Agora, em relação às divindades que tiraram o povo do Egito, né, na questão do êxodo, a gente precisa ter em mente o seguinte: nós temos na Bíblia não só mitos, mas nós temos também indícios de tradições antigas e nós temos também algumas coisas relacionadas a questões históricas. Então, por isso, cada texto precisa ser analisado dentro do seu contexto. Então, não adianta criar uma regra para a Bíblia inteira, não adianta. Quer fazer uma coisa direito, quer fazer uma pesquisa decente, tem que se debruçar, tem que analisar texto por texto, tem que ir para o hebraico. Não adianta analisar tradução não é o texto. O texto bíblico do Antigo Testamento é hebraico e aramaico, com muitos termos acadianos, com muitos termos ugaríticos no meio. Se você não entende isso, você vai ficar perdido. Você não vai fazer uma boa pesquisa e não vai saber fazer exegese. Então, a gente tem que ter pressupostos bem claros para fazer uma pesquisa. O livro de Êxodo foi escrito no pós-exílio, mais ou menos 200 antes da Era Comum, antes de Cristo. Então, é uma tradição muito posterior, criada, tá? A tradição do livro de Êxodo. Então, não dá para se basear nele para nada, na questão de um êxodo, tá? Historicamente, com indícios ou evidências extratextuais, nós não temos como comprovar um grande fluxo de pessoas saindo do Egito em época alguma. Então, a narrativa, como está também lá no livro de Êxodo, não dá para se fundamentar. Não tem nem como um aglomerado de gente daquela magnitude, como é descrito lá, ter saído. É possível que um grupo pequeno de pessoas tenha saído do Egito? Sim. Isso acontecia, né? Isso não tem problema. Agora, nós temos uma tradição mais antiga de uma saída do Egito, mais antiga que o livro de Êxodo, que está no livro de Amós. O livro de Amós é um dos textos mais antigos, proféticos, né? É o profeta mais antigo, é o livro de Amós, que é um profeta do Reino do Norte, um profeta que foi enviado para o Reino do Norte, Israel, e ele tem tradições mais antigas. Então, é em Amós que você tem um resquício de uma tradição de um êxodo mais antiga, porque o livro de Êxodo foi escrito só depois do exílio. E lá no livro de Amós, eu até marquei aqui, Amós 5:26, tem o nome de duas divindades, dizendo, não foram eles que tiraram você lá do Egito? É Javé falando para o povo. Tá? E ele vai dizer, basicamente, não foi Sicut e Kivan que tiraram você do Egito? E aí ele vai, ali no texto, ele vai citar, são divindades reais, divindades de mitologias reais, que inicialmente eram divindades assírias, depois elas foram assumidas pelos babilônicos, e são divindades astrais, um é um deus rei, o outro é um deus estrela. Segundo essa tradição mais antiga de Amós 5:26, foram essas divindades responsáveis por tirar os israelitas do Egito, tá? Inclusive, é interessante que é preciso dizer que houve uma problemática ali, né, dos maçoretas. Eu não sei se todos sabem, mas o texto hebraico foi escrito com as palavras todas grudadas, sem vogais. Então, os textos não tinham vogais e eram todas palavras grudadas. Então, há uma grande problemática nisso, porque às vezes, dependendo de onde você separa a palavra, vira uma palavra diferente. Tá? Ainda tem essas questões. Os maçoretas colocaram as vogais, mas o fato de colocar vogais também é uma interpretação, porque dependendo de se mudar a vogal, muda o sentido de uma palavra. Então, pense que esse texto já começou a ser modificado só na inserção das vogais.
E os maçoretas, eles colocaram vogais ali nesses nomes das divindades, eles mudaram o nome das divindades pela vocalização. Colocaram vogais para que os termos signifiquem abominação. Então, veja que é uma forma de você manipular o texto, colocando o seu juízo de valor sobre ele. Tá? E aí, outra questão é que isso eu vou explicar no meu curso de Pentateuco em detalhes, como esse texto, onde tem o nome dessas duas divindades, assírias e posteriormente babilônicas, que eles a tradução do texto hebraico para o grego também modificou aqui o nome dessas divindades, inclusive a citação desse termo na narrativa de Atos 7, na personagem Estevão, vai citar esse texto e vai mudar o termo de Amós também por causa da tradução do texto hebraico para o grego. Então, você vai perceber que é como se fosse um telefone sem fio. Mas, na verdade, o telefone sem fio, o telefone sem fio é, na verdade, muito mais honesto, porque você compartilha aquilo que você ouve. Você só repete o que você ouve. Mas, nesse caso, é pior que um telefone sem fio, porque a mudança foi intencional. Eles mudaram com a intenção de esconder o nome da divindade, ou de colocar sobre esses nomes uma conotação negativa. Mas estão lá, vocês podem conferir. No livro de Amós tem outras divindades citadas também. Tem o deus Shamash, que é o deus solar babilônico. Tem outras divindades ali no texto de Amós. Mas aí você vai precisar trabalhar um pouco com o texto hebraico, né? Eu explico isso nos meus cursos.